Olá, pessoal. Meu nome é Felipe Emanuel Chaves, eu sou professor do Inatel. Eu hoje vou ministrar esse mini curso para vocês sobre os princípios físicos da, da medicina nuclear, no que diz respeito a entendermos um pouco da radiação que é utilizada nessa medicina nuclear, como são as interações dessa radiação com a matéria em questão na medicina nuclear, e também para termos um pouco de noção de quais são as imagens e como são obtidas imagens nesses exames de imagiologia aí na medicina nuclear, ok? Eu vou, a partir de agora, compartilhar a tela com vocês para começar a nossa discussão. Gostaria de deixar claro para vocês que nessa, nessa nossa apresentação, nessa minha apresentação para vocês, irão aparecer algumas equações e algumas contas que eu não vou entrar nos detalhes. Eu só gostaria que vocês olhassem para essas contas como sendo uma forma técnica de ver o assunto que está sendo discutido e não ficar no assunto apenas num contexto de um contexto qualitativo, num contexto muito expositivo, mas eu não vou entrar nos detalhes dessas contas. Óbvio que eu omiti detalhes dessas contas no que diz respeito a conteúdos que eventualmente vocês estudarão aí na graduação, dependendo da engenharia que vocês forem fazer, vocês vão ver com, com um pouco mais ou com um pouco menos de detalhes, mas eu optei por deixar algumas contas aí ao longo da discussão para vocês verem que esse assunto pode ser discutido de uma maneira quantitativa, né? Uma maneira um pouco mais técnica, usando coisas que vocês já têm conhecimento. Vocês vão ver que as contas que aparecem são contas que vocês têm plena condição de entender o porquê daquela conta e como que aquela conta está sendo realizada. Ok? Então, eu vou aqui fazer esse compartilhamento de tela com vocês para iniciar essa apresentação do mini curso. Estarei aqui na plataforma presente para tirar dúvidas de vocês durante a apresentação do minicurso, durante vocês estarem assistindo aí o minicurso e posteriormente também ao vídeo ser exibido para vocês. Vocês também podem me encontrar aqui na plataforma para fazer as perguntas que vocês tiverem, tá ok? Então, eu estou compartilhando a tela aqui com vocês, a partir de agora. Então, o seguinte, basicamente, o que a gente vai estudar hoje é qual é a estrutura da matéria, quais são as formas com que essa matéria pode interagir com a matéria e quais são os tipos de radiação e quais são as formas de interação dessas radiações com a matéria e como que essas interações podem nos ajudar para poder ter algum tipo de interpretação da estrutura com a qual a interação está acontecendo. Então a gente vai começar a discussão aqui desses princípios físicos de medicina nuclear. Eu gosto de iniciar essa discussão com essa imagem. Essa imagem aqui é uma imagem representativa aí do Big Bang. O Big Bang é uma teoria bastante aceita na comunidade científica. Óbvio que existe aí as controvérsias, existem outras teorias que tentam refutar a teoria do Big Bang, mas é uma teoria bastante aceita que diz que toda a matéria presente no nosso universo em algum momento esteve concentrada, grosso modo é isso que ela diz, esteve concentrada numa região muito pequena do espaço e a partir de uma grande explosão, entre aspas, essa grande explosão, houve então essa expansão inflacionária de toda a matéria, dando origem a tudo que existe hoje nesse nosso universo. Esta imagem que aparece para vocês tenta, de forma resumida aí, dar uma ideia do que aconteceu durante essa expansão da matéria, durante essa expansão do universo até os dias de hoje. Eu não quero ficar lendo em detalhe isso, mas apesar de ser bastante interessante, mas o que eu gosto de comentar no início de uma discussão sobre o tema que eu estou discutindo com vocês é o seguinte. Basicamente, então, toda a matéria estava. Por favor, peço que vocês acompanhem o meu cursor para ter uma noção do que eu estou falando. Então, basicamente, a partir de um determinado instante, esta matéria que estava toda concentrada num determinado ponto ali do universo, quando eu falo ponto, numa determinada região muito pequena do nosso universo, ela começa a se expandir.
Inicialmente, essa interrogação que ela indica que a gente não tem muita, a física atual aí não tem muitas condições de descrever o que aconteceu nos instantes iniciais dessa expansão. Posteriormente, esta cobrinha que aparece vermelha aqui, que indica uma radiação, e não tem nenhuma partícula nesse segundo intervalo aqui, mostrando que a energia, a temperatura era tão alta que não tinha condição da gente identificar partículas e a única coisa que a teoria evidencia para a gente é que neste intervalo de tempo, de temperatura e de energia que está especificado aqui, o que era possível detectar era apenas radiação. Com o passar do tempo, o universo vai resfriando, a temperatura vai diminuindo, a energia vai diminuindo e ele fica menos frenético e dá condição, então, a teoria evidencia que nessa terceira parte aqui, nesse terceiro intervalo especificado aqui na figura, já é possível você detectar partículas. Partículas ali que existem aqui na legenda, que não vem ao caso, mas são muons, gluons, quarks, elétrons, nêutrons, partículas que hoje em dia aparecem formando o que a gente chama de átomo. E aparecem também sozinha no nosso universo, aí se propagando pelo universo, se deslocando pelo universo. Observem que além das partículas também existem radiações aqui. Então, nessa parte aqui de 10 a menos 37 segundos até 10 a menos 10 segundos, depois do que se chama de Big Bang, essas partículas começaram a aparecer. De 10 a menos 10 a 10 a menos 5 segundos depois disso que é chamado pela teoria de Big Bang, do início de tudo, observem que outras partículas começam a surgir, começa a ter uma maior abundância de partículas aqui nesse outro intervalo. Posteriormente, observem que já começam a ter conglomerado de partículas quarks, que aparecem aqui. Com o resfriar do universo, com o passar do tempo, o universo perde temperatura e também energia. Esses conglomerados de quarks começam a se juntar, formando o que a gente chama de núcleo atômico. Esses conglomerados de quarks atualmente já são conhecidos aí como nêutrons e prótons. A princípio não se sabia que os nêutrons e prótons eram formados por partículas mais elementares, hoje em dia já se sabe que esses nêutrons e prótons que a gente conhece que se encontram no núcleo do átomo são formados de quarks, que são esses Qs que aparecem aqui formando esses conglomerados. Então, os nêutrons, a gente vai falar sobre isso posteriormente novamente, mas só para adiantar, os conglomerados de 3 quarks que aparecem aqui, futuramente deram origem aí aos prótons e nêutrons, que, por sua vez, começaram a se agrupar, formando o que hoje em dia a gente chama de núcleo atômico. Observe, então, que nessa etapa começam a surgir esses núcleos atômicos, e com o passar do tempo, o universo perdendo temperatura e perdendo energia, dá a possibilidade desses elétrons que aparecem aqui começarem a circundar o núcleo do átomo. E esses elétrons circundando o núcleo do átomo formam o que a gente chama aí de átomo, circundando então esses núcleos. Observem que nessa parte anterior de tempo, aqui nesse intervalo anterior de tempo, os elétrons e os núcleos não formam uma única estrutura, e quando o universo perde energia e perde temperatura, passa então a existir a possibilidade desses elétrons passarem a orbitar esse núcleo, formando o que é chamado de átomo. Então, nesse intervalo de tempo de 3 vezes 10 elevado a 5 anos posterior ao Big Bang, até 10 elevado a 9 anos posterior ao Big Bang, nesse intervalo de tempo, o universo tinha temperatura e energia tal que dava a possibilidade de surgir o que hoje em dia a gente chama de átomos. Com o passar do tempo, esses átomos começaram a se juntar, formando o que hoje em dia é chamado aí de estrelas, galáxias, nebulosas, e essas estruturas, com o passar do tempo, essas estrelas, galáxias, nebulosas, isso tudo foi passando o tempo e os planetas, corpos aí menos energéticos que passavam a surgir nesses conglomerados de corpos celestes, tiveram capacidades de evoluir de tal forma que surgisse seres pensantes nesses corpos celestes que tivessem capacidade de olhar para tudo isso e interpretar tudo isso tal como estamos fazendo agora. E o curso de hoje, o mini curso de hoje, tem como objetivo
tentar utilizar partículas que surgiram nesta parte do universo, nesse intervalo de tempo aqui de 10 a menos 37 segundos até 10 elevado a 2 segundos. Então, essas partículas que apareceram neste intervalo de tempo depois disso que a gente chama de início do universo, né, que é caracterizado aqui pelo Big Bang, a gente tem como objetivo no minicurso de hoje utilizar essas partículas para tentar obter informações sobre a saúde do tecido do corpo de um paciente. Então, observem que a física já começa daqui. Já começa que, para fazer um exame de medicina nuclear, é necessário, então, entender que estamos utilizando partículas que surgiram nos primórdios do universo, nos 100 primeiros segundos do nosso universo, desse universo nosso aí que tem já mais de 12 bilhões de anos. Então, vamos discutir um pouco sobre isso. Eu começo aqui, logo depois dessa breve discussão sobre quais partículas irão ser discutidas nesse mini curso, com a finalidade de aplicá-las aí no contexto de medicina nuclear, eu começo falando um pouco sobre duas pessoas, dois cientistas muito importantes aí na discussão sobre radioatividade. Aqui tem uma foto do Henri Becquerel e da Marie Curie. O Henri Becquerel foi o primeiro cientista que conseguiu experimentalmente verificar a emissão espontânea de radiação por certos elementos. Não teve ali tanto sucesso em tentar explicar formalmente isso. Isso foi feito por Marie Curie, juntamente com Pierre Curie, mas ele foi quem primeiro conseguiu observar a existência dessas radiações e, posteriormente, a Marie Curie, então, veio a formalizar isso junto com Pierre Curie e explicar de uma maneira mais teórica, mais matemática, mais consolidada a emissão espontânea de núcleos de certos átomos, a emissão espontânea de radiação pelo núcleo de certos átomos, ok? Então, são duas pessoas muito importantes aí na discussão de radioatividade, desses elementos que emitem radiação espontaneamente, a gente vai falar sobre eles mais adiante. E esse símbolo aqui, que é um símbolo que muitas pessoas confundem, esse símbolo já imagina que na sala, no ambiente que está com esse símbolo, você tem a presença de material radioativo. Esse símbolo ele indica material que emite radiação ionizante, ou seja, naquela sala, naquele ambiente, você tem radiação ionizante, não especificamente elemento radioativo. Os elementos radioativos são elementos que emitem radiação ionizante, porém, um aparelho de raio-x, um aparelho de tomografia, são aparelhos que não usam de materiais radioativos e mesmo assim emitem radiação X, que é uma radiação ionizante. Então, só para deixar claro, esse símbolo aqui ele é um pouco mais geral do que simplesmente representar material radioativo. Ele representa a radiação ionizante, onde o material radioativo é um tipo de elemento que emite esse tipo de radiação. Tá? Mas o raio-x ele também emite essa radiação e não é formado por material radioativo. Então, só esse comentário que é bastante importante. Então, radiação. Estou falando de radiação com vocês, mas até agora, por mais que eu acho que vocês já tenham uma noção do que vem a ser radiação, eu não fiz uma definição sobre o que vem a ser radiação. Então, eu queria falar rapidamente como que iremos interpretar a radiação aqui. A radiação nada mais é do que uma forma de energia, ela é um termo da área da física que significa a propagação da energia de um ponto a outro no espaço ou em um meio material com uma certa velocidade. Então, a radiação nada mais é do que essa propagação da energia de um ponto a outro no espaço ou em um meio material, pode ser no vácuo ou pode ser no meio material, com uma determinada velocidade. Essa radiação que se propaga de um ponto, que essa energia se propagando de um ponto a outro no espaço, ela pode ter algumas características distintas. Por exemplo, ela pode ser formada por ondas eletromagnéticas ou partículas que se propagam com alta velocidade e, portanto, com uma determinada energia. Elas podem produzir variados efeitos sobre a matéria na sua interação com a mesma, que é algo extremamente importante, porque os efeitos que a radiação produz quando incide sobre a matéria pode ser utilizado para definir a que categoria essa radiação pertence, se é uma categoria ionizante ou não ionizante, conforme a gente vai ver mais adiante.
Elas podem ser geradas por fontes naturais ou por dispositivos construídos pelos homens. Por exemplo, fontes naturais, o Sol, um próprio elemento radioativo, dispositivos construídos pelos homens. Pode ter um aparelho de raio-x, a própria lâmpada emite aí uma radiação, que é a radiação da luz visível, não é ionizante, mas é um tipo de radiação, é uma fonte, é um dispositivo construído pelo homem. E essas radiações possuem energia variável, que podem ir desde valores bastante pequenos até valores bastante elevados. Então, como eu tinha dito para vocês, a interação da radiação com a matéria, os efeitos produzidos, podem ser utilizados para definir classes às quais essas radiações pertencem. Por exemplo, eu posso definir a radiação como sendo uma radiação ionizante se ela possuir a energia suficiente para arrancar elétrons de um átomo, ou seja, produzir pares de íons e elétrons. Podem ser formadas por partículas carregadas, essas radiações ionizantes, no caso, então, de radiações corpusculares, que são formadas por partículas. As partículas que formam radiação do tipo ionizante são alfa, beta, prótons, elétrons. E as partículas não carregadas também pode constituir uma radiação ionizante, como, por exemplo, nêutrons em alta velocidade. E outros tipos de radiações também podem ser caracterizada como ionizante. Por exemplo, as radiações formadas por ondas eletromagnéticas, do tipo gama e do tipo raio-x. Alguns nomes apareceram aqui, não foram citados ainda, mas acredito que vocês já tiveram contato com esses nomes e eu vou falar de cada uma dessas radiações no que segue durante a apresentação do minicurso. Ok? E por mais que não é o escopo, não está dentro do escopo do nosso minicurso, também existem as radiações não ionizantes. Só para não passar batido, eu vou só comentar rapidamente sobre elas. Então, não possui energia suficiente para arrancar elétrons de um átomo. A radiação não ionizante ela não tem energia para fazer isso. Elas podem quebrar moléculas e ligações químicas e também gerar certos problemas aí na interação com o tecido. E assim como no caso da ionizante, também vou citar alguns exemplos da não ionizante: radiação ultravioleta, infravermelho, radiofrequência, laser, microondas, luz visível. Então esses são alguns tipos de radiação aí que não são capazes de ionizar a matéria. Aqui, pessoal, não vou entrar também em detalhes com relação a isso, mas é muito importante a gente entender que a ionização depende da energia da radiação e da matéria com a qual essa radiação está interagindo. E nesse contexto que a gente deseja usar a radiação ionizante para produzir efeitos no tecido humano, no tecido biológico, eu então entendo como ionizante aquela radiação que tem capacidade de ionizar o tecido humano, o tecido biológico. Então, é nesse contexto que eu estou caracterizando essas radiações como ionizante e não ionizante, ok? Só para deixar bem claro. Então, dentro desse contexto, quais são as radiações que têm capacidade de ionizar o tecido e quais são as que não têm capacidade de ionizar o tecido? Então, adiantando para vocês, antes de entrar em detalhes quantitativos, antes de fazer algum tipo de conta ou evidenciar algum tipo de conta que possa ser realizada para mostrar isso para vocês, aqui eu já estou apresentando, então, que faixa do espectro eletromagnético, aqui focando em radiações eletromagnéticas, que faixa do espectro eletromagnético pode ser, então, vista como radiação ionizante. Então, essa faixa que está destacada em vermelho, que é composta por raio-x e por raio gama, são faixas caracterizadas como radiação ionizantes. São radiações eletromagnéticas que, quando interagem com a matéria, têm capacidade de arrancar elétrons dos átomos que constituem essa matéria, e esses elétrons que são arrancados dos átomos que constituem essa matéria podem ser usados para a produção de uma imagem e também são responsáveis por problemas sérios causados no tecido biológico, tais como a indução de um câncer. Boa parte dos cânceres que são induzidos, dos problemas genéticos que são induzidos por conta de radiação ionizante, são induzidos por conta de elétrons que foram arrancados dos átomos que constituem o tecido, terem alcançado o núcleo da célula
e quebrado pontes de hidrogênio que ligam as cadeias de RNA. Os DNA são formados por cadeias de RNA, né, por duas fitas de RNA conectadas pelas pontes de hidrogênio, e essas pontes de hidrogênio elas têm uma eletroafinidade muito grande, e quando elétrons livres que surgem por conta dessas radiações ionizantes alcançam o núcleo da célula, podem então quebrar essas pontes de hidrogênio, gerando uma mutação genética, gerando uma codificação genética errada ali, mudando a codificação genética da célula, causando vários problemas na célula. Ok? Então, essa aqui, dentro da faixa de espectro, dentro das radiações eletromagnéticas, essa faixa destacada aqui é a faixa capaz de ionizar a matéria, e a radiação não ionizante consiste nas faixas de ultravioleta, visível, infravermelho, microondas, radiofrequência, ok? Antes de entrar nos detalhes, vamos recordar, óbvio que vocês já tiveram contato com isso, mas vamos recordar aí alguns modelos atômicos e algumas características importantes desses modelos atômicos. Então, primeiro, para discutir a estrutura da matéria, é necessário então falar desses modelos. Basicamente, o átomo, tal como a gente vê hoje o átomo, ou interpreta, melhor dizendo, o átomo, ele é formado basicamente de elétrons que circundam um núcleo, que circulam ali em torno de um núcleo. O núcleo, por sua vez, é composto basicamente de prótons e nêutrons. Óbvio que estes prótons e esses nêutrons já é sabido que eles são constituídos de partículas mais elementares, os quarks, que são ligados por partículas mais elementares ainda, partículas intermediárias chamadas de gluons, mas não vem ao caso todos esses detalhes aí no nosso minicurso de hoje. É importante a gente ter uma noção da estrutura da matéria, como sendo formada por átomos, e esses átomos sendo constituídos de núcleos e eletrosfera, onde no núcleo residem esses prótons e esses nêutrons, e na eletrosfera os elétrons. Quando necessário, eu comento sobre uma ou outra partícula fundamental, partícula subatômica, que seja importante para a nossa apresentação. Então, primeiramente, só para justificar, por que entender os átomos? Porque quando eu falo da radiação interagindo com tecido, eu falo da tecido biológico, eu falo da radiação interagindo com substâncias que estão presentes no tecido. Essas substâncias, por sua vez, são constituídas de moléculas, que por sua vez são constituídas de átomos. Então, entender a interação da radiação com as substâncias que estão presentes no tecido, né, para entender como que essas radiações interagem com o tecido, consiste em entender como que essas radiações interagem com os átomos que estão presentes nesse tecido. Então, os modelos mais importantes, vamos dizer assim, ou pelo menos os mais conhecidos aí para representar o átomo, são os seguintes. Tem o de Dalton, que precede o de Thomson, mas não vamos entrar nesses mais elementares. Vamos pegar a partir do de Thomson, que foi proposto em 1910 por J.J. Thomson. O Thomson, ele conseguiu detectar o seguinte, que o átomo não era formado de acordo com o que Dalton colocava, que era uma estrutura compacta que mudava apenas em propriedades. Ele percebeu então que os átomos eles possuíam partículas de cargas diferentes. Possuía ali o que foi denominado de próton e o que foi denominado de elétron. Só que para ele, o átomo era como se fosse uma partícula positiva grande, onde as partículas negativas estavam impregnadas, estavam presas. Costuma até a gente apelidar de pudim de Thomson, como se fosse o pudim representando a partícula positiva e as passas ali no pudim representando as partículas negativas. Com isso, o Thomson, então, conseguiu quebrar uma ideia que existia do átomo já há muito tempo, desde Demócritus, né, que era algo indivisível, mostrando, então, que o átomo era constituído de partículas ainda mais elementares, que foram aí denominadas de elétrons e prótons. Óbvio que, depois, Rutherford fez um experimento e demonstrou que não tinha como os átomos possuírem as características que foram propostas por Thomson. Os átomos eles não poderiam ser da forma que foi proposto por Thomson, por conta de um experimento que foi feito por Rutherford, que mostrava que para que o resultado fosse obtido, ele lançava ali partículas positivas sobre uma lâmina de ouro e observou o seguinte,
que poucas partículas positivas sofriam repulsão pela lâmina de ouro. A maioria atravessava a lâmina de ouro. Se a maioria atravessava a lâmina de ouro, é porque eu não tenho uma partícula positiva muito grande nesse núcleo. Eu tenho que ter a possibilidade dessas partículas positivas que eu jogo sobre a lâmina conseguirem atravessar essa lâmina. Então, os núcleos devem estar em regiões bem pequenas do espaço, enquanto os elétrons circulam aí esse núcleo. Por isso, a ideia do modelo planetário. Rutherford, então, em 1911, propõe que o átomo é constituído de um núcleo positivo, que está confinado numa região muito pequena do espaço, enquanto elétrons circulam esse núcleo. O problema é que os elétrons, ao efetuarem a órbita em torno do núcleo, por conta de serem partículas carregadas, esses elétrons eles vão emitir radiação, eles vão perder energia. Vocês vão estudar, independente da engenharia que vocês forem seguir, da área, se vocês forem seguir para uma área de ciências exatas, vocês vão estudar na disciplina de Física 3, onde se estuda eletricidade e magnetismo, vocês vão ver que partículas carregadas, quando possuem movimentos curvilíneos, elas irradiam. Então, o Rutherford diz que não é possível, o Bohr diz que não é possível que partículas descrevessem as órbitas que foram propostas pelo Rutherford. Mas sabia-se que também não era possível ter o modelo de Thomson, por conta do experimento de Rutherford. Então, por quê? Porque se tivesse essa curva que o Rutherford falava, as partículas elas iriam perder energia, iriam espiralar e colidir com o núcleo, e não teríamos esse átomo tal como é pensado hoje em dia. As partículas elas iriam espiralar, perder energia, espiralar e colidir com o núcleo. Em 1913, o Bohr propõe o seguinte, que o modelo de Rutherford ele é um modelo bom, só que tem que ser ajustado. Os elétrons não podem ocupar qualquer lugar em torno do núcleo, só podem ocupar certos níveis de energia em torno do núcleo. Foi o que foi proposto por Bohr em 1913. Só para vocês terem uma ideia, o Thomson ganhou o prêmio Nobel por conta do modelo atômico que ele propôs, por conta da descoberta dos elétrons e dos prótons, né? O Rutherford ganhou o prêmio Nobel só que de Química, por conta de estudos também na área dos átomos, na área desse mundo atômico aí. E em 1903, e o Bohr, ele propõe em 1913 um modelo atômico que depois também rendeu o prêmio Nobel para ele. Nós estamos falando aqui de três vencedores aí de prêmio Nobel. 2 ganharam o prêmio de Física e 1 prêmio de Química. Não nas datas que estão especificadas aqui. Óbvio que demora tempo aí para a análise do trabalho ser feita e o prêmio ser dado ao cientista. Tá. Por que eu estou discutindo esses modelos? Porque é importante entender, no caso, a evolução desses modelos, ver o modelo que a gente tem aqui em mãos, que é o mais, pelo menos aqui na discussão que eu estou realizando com vocês, que é o que eu estou colocando como sendo o que vai ser utilizado, é o de Bohr, é o que é mais próximo, condiz mais com a nossa realidade. E só para a gente ter uma noção, a gente está falando então de átomos que são constituídos de nêutrons e prótons que estão confinados num núcleo que se encontra numa região muito pequena do espaço, enquanto elétrons circulam esse núcleo. Esses elétrons, prótons e nêutrons são partículas que possuem massa de repouso. Num laboratório inercial, num referencial inercial, eu consigo medir a massa dessas partículas. E aqui eu estou especificando a massa dessas partículas só para vocês terem uma noção das dimensões dessas massas. O próton e o elétron, o próton e o nêutron tendo massa muito parecida, de 1,67 aproximadamente 1,67 vezes 10 a menos 27 kg, enquanto o elétron tem uma massa de 9,1 vezes 10 elevado a menos 31 kg. Ou seja, são valores de massa bastante pequenos. Assim como as dimensões desse universo atômico que está sendo discutido. Não coloquei aqui, mas só para vocês terem uma noção, o átomo mais simples da tabela periódica, que é o átomo de hidrogênio, tem o diâmetro de em torno de 1 vezes 10 elevado a menos 10 metros, que é chamado de um angstrom. Então, 10 elevado a menos 10 metros é o que caracteriza o diâmetro, é próximo aí do diâmetro de um átomo de hidrogênio, que é o átomo mais simples. É como se eu pegasse 1 metro, dividisse por 10, pegasse essa 10ª parte e dividisse por 10, repetisse esse processo 10 vezes.
Para a gente entender como que vai se dar a interação da radiação com essa estrutura atômica que eu acabei de discutir, então observe que primeiro eu estou preparando o terreno, entendendo quais são o que constitui a substância que está presente no tecido, o que constitui o tecido biológico. Então, o tecido biológico é constituído de moléculas, que por sua vez são constituídos de átomos, que por sua vez, grosso modo, a gente pode interpretar aí como um núcleo que é constituído de prótons e nêutrons, confinados numa região muito pequena do espaço, enquanto elétrons circulam esse núcleo. Óbvio que existe aí o que eu coloquei para vocês, que o Bohr fez uma correção nesse modelo planetário, dizendo que esses elétrons não podem se encontrar em qualquer lugar em torno do núcleo. Não vem ao caso, isso é uma coisa muito interessante, mas não vem ao caso para o objetivo do minicurso de hoje. Mas é algo que eu recomendo, quem tiver curiosidade de entender o porquê disso, recomendo que dê uma pesquisada, por que esses elétrons não podem ocupar qualquer posição em torno do núcleo. Mas, basicamente, então, a gente já tem aí uma noção, mesmo que bastante intuitiva, nada muito formal, mas a noção do que vem a ser os átomos que compõem essas moléculas, que por sua vez compõem a substância, que por sua vez estão ali constituindo o tecido biológico, que é o objeto de interesse nosso, de fazer a imagem desse tecido. Como que vai se dar a interação da radiação com esse tecido biológico, ou seja, com os átomos que estão presentes no tecido biológico? Até 1900, imaginava-se que a interação da radiação eletromagnética com a matéria se dava de uma determinada maneira, e que essas interações pudessem ser inteiramente discutidas usando a teoria do eletromagnetismo. Porém, em 1900, um pouco antes, alguns experimentos começaram a ser realizados e observou-se alguns resultados experimentais que não condiziam com os resultados teóricos que eram obtidos através de teorias construídas em cima de termodinâmica e de eletromagnetismo. Então, tornou-se necessário reformular essas teorias usando novos conceitos, de tal forma que a teoria conseguisse, de fato, descrever, ou prever, melhor dizendo, o que estava acontecendo ali nos experimentos que eram realizados. Para isso, então, em 1900, um físico chamado Planck, ele propôs que a matéria, ao absorver radiação ou ao emitir radiação, ela não faz isso de forma contínua. A absorção de radiação e a emissão de radiação se dá somente de forma discreta, em múltiplos de um determinado valor de energia, que ele colocou como sendo H vezes F, onde esse H que aparece aqui representa uma constante, que é chamado atualmente de constante de Planck, tem o valor de 6,63 vezes 10 a menos 34 joules vezes segundo, e o F que aparece aqui é a frequência. Antes de Planck, não sabia-se que não era conhecido a dependência da energia da radiação com a frequência. E o Planck propõe que a matéria absorve e emite radiação só de forma discreta, e o valor é sempre múltiplo desse valor que está especificado aqui, H vezes F. Posteriormente, o Einstein estendeu esta ideia do Planck para as radiações. Ou seja, se a matéria absorve e emite radiação só de forma discreta e com valores de energia que são múltiplos de H vezes F, então a radiação também deve ser constituída de valores de energia que são múltiplos de H vezes F. Com isso, então, consolidou-se uma teoria chamada de teoria dos quanta, que diz o seguinte, que a radiação eletromagnética são formadas por pequenos pacotes de energia que foram denominados posteriormente de quantum ou fóton. A gente vai usar a palavra fóton aqui. Então, o fóton, ele possui energia específica e fazem parte da radiação. A energia de um fóton ocorre através da seguinte relação: E igual a H vezes F, onde o H é essa constante que eu já li para vocês e o F é a frequência da radiação. O que acontece é o seguinte, eu tenho uma radiação eletromagnética. Essa radiação eletromagnética, ela tem, na maior intimidade dela, um pacotinho de energia que é chamado de fóton. E ela, como um todo, tem uma energia que vai ser múltiplo desse valor de energia de um único fóton dela.
Então, quando eu deixo, por exemplo, um determinado intervalo de tempo, uma radiação incidindo sobre uma superfície, óbvio que eu vou ter vários pacotes de energia, vários fótons sendo absorvidos. Ou se eu pego uma frente de onda e analiso uma frente de onda e vejo quanto que eu tenho de energia nessa frente de onda, eu também terei vários pacotes de energia. Então, basicamente, a radiação eletromagnética ela é constituída por estes pacotes de energia que são chamados de fótons. E qual que é a importância disso? Se a gente deseja estudar a interação da radiação eletromagnética e também da corpuscular, por enquanto estamos falando especificamente da eletromagnética com a matéria, e a matéria que eu quero estudar é a interação dessa radiação com o átomo, então eu tenho que analisar de forma mais sutil, eu tenho que olhar como que é formada de forma mais sutil essa radiação. É formada por esses pacotes de energia, que são chamados de fótons. Então, na interação dessa radiação com os elétrons, com as partículas fundamentais de um átomo, eu vou ter que analisar como que o fóton interage com essas partículas. E essa interação se dá segundo o que eu vou discutir com vocês nos próximos slides. Então, esse slide aqui vem fechar a ideia, então. Estudamos o que é átomo, vimos que o átomo é formado por esses elétrons que circulam em um núcleo, onde no núcleo se encontram esses prótons e nêutrons. E a radiação eletromagnética, que é formada, então, por esses pacotes de energia que são chamados de fótons e que tem o valor de H vezes F, sendo H uma constante e F uma determinada frequência. Uma unidade muito comum é o eletrovolt, tá? Tem aí o fator de conversão. Eu não vou ficar entrando nesses detalhes, mas só para vocês. Eu tive um problema com o compartilhamento de tela aqui, pessoal. Estou voltando. Vocês devem ter voltado a ver a minha tela aí. Peço desculpa. Então, o eletrovolt é uma unidade bastante usada também nesse contexto. Tem aqui o fator de conversão, não vou ficar entrando em detalhes, mas um eletrovolt igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 joule, 1 mega eletrovolt igual a 10 elevado a 6 eletrovolt. O mega que a gente sabe que é igual a 10 elevado a 6. Então, como que se dá a interação da radiação com a matéria? Então, basicamente, pessoal, a radiação eletromagnética, quando ela incide sobre a matéria, ela vai fazer com que os elétrons que se encontram circundando ali o núcleo, eles sofram saltos eletrônicos. O Bohr tinha dito que os elétrons podem ocupar somente camadas específicas. E quando esses elétrons absorvem fótons ou emitem fótons, eles vão saltar camadas ou indo para a parte mais externa ou saltar camadas indo para a parte mais interna. Ele pode, então, deslocar indo para as camadas mais externas ou deslocar indo para as camadas mais internas de acordo com o que ele emite ou com que ele absorve a radiação. Conforme está especificado aqui para vocês. Eu tenho, então, que a diferença de energia entre os níveis é igual a essa energia do fóton que está sendo absorvido ou que está sendo emitido, e o processo que vai acontecer é basicamente esse que vocês vão ver aí na figura. Se o fóton, se o elétron ele absorve, ele salta, se ele emite, ele volta para a camada, conforme está aparecendo aí para vocês na animação. Observem que um fóton incide sobre ele, ele salta para cima, depois ele devolve o fóton e volta para a camada original. E essas linhas que aparecem aí, especificadas por N igual a 1, N igual a 2, N igual a 3, são os níveis energéticos de um átomo. Então, ele pode saltar, de acordo com o que ele absorve, ele vai saltar indo para as camadas mais externas, e se ele emite, ele vai saltar voltando ali, retornando para as camadas mais internas. É assim que se dá, então, o processo de interação. E aí vem uma questão. E se o fóton que vai incidir sobre o elétron, ele tem uma energia muito alta e o salto do elétron é para uma camada muito externa? Será que tem possibilidade desse elétron se desprender do núcleo? Que uma coisa que vocês sabem é que cargas com sinais opostos se atraem. Então, esse elétron está preso ao núcleo porque eles têm cargas opostas. Se ele distanciar demais do núcleo, esta força de interação diminui. Será que ele pode distanciar muito e se desprender do núcleo, de acordo com o fóton que ele absorve? Sim. E isso é o processo de ionização.
O processo de ionização é quando o fóton absorvido tem uma energia muito alta e o elétron sofre saltos para camadas muito externas e a distância faz com que a força de interação com o núcleo seja muito pequena e o elétron se desprenda do núcleo. É assim que acontece o processo de ionização. Então vamos sumarizar as ideias. Vimos o que é o átomo, vimos como interpretar a radiação e amarramos a interação, amarramos a radiação com o átomo. De que forma? Entendendo a interação dessa radiação com o átomo. A radiação, ao incidir sobre o átomo, eu vou ter a interação dessa radiação com os elétrons que estão circundando o núcleo desse átomo, e esses elétrons, eles podem não fazer nada, mas também podem absorver essa radiação sofrendo saltos eletrônicos. Óbvio que eles podem sofrer saltos eletrônicos para as camadas voltando, pessoal, eles podem sofrer saltos eletrônicos saltando para camadas mais externas, mas ainda continuarem presos ao núcleo do átomo. Eles podem sofrer saltos para camadas muito externas e se desprenderem do núcleo do átomo. Ok? Então vamos agora entender como que essas coisas podem funcionar dentro desses exames de medicina nuclear. Antes, só queria deixar claro para vocês que cada elemento da tabela periódica tem uma energia de ionização. E essa energia de ionização está apresentada nesse gráfico que aparece aí para vocês. Ou seja, pega o hidrogênio. O hidrogênio tem uma energia de ionização. O hidrogênio tem um número atômico. Esse eixo X aqui, o eixo das abscissas, corresponde ao número atômico, que é o número de próton do elemento, enquanto que o eixo coordenado aqui corresponde ao número, o valor da energia de ionização para o elemento. Então, por exemplo, pega o hidrogênio, tem um próton. Qual que é a energia de ionização? Aqui em torno de 14 electrovolts. Ao hélio, 25 electrovolts. Então, cada elemento na tabela periódica tem uma energia de ionização. O que é essa energia de ionização? É que se eu jogar um fóton sobre o elemento e esse fóton tiver uma energia H vezes F, que eu já citei para vocês, que dê um valor maior ou igual ao valor que está especificado nesse eixo aqui de energia de ionização, é porque aquele fóton tem condição de arrancar elétrons daquele átomo. Então, esse gráfico vem especificar isso para a gente. É um gráfico muito importante. Ele mostra para a gente, então, qual é o valor da energia do fóton que eu tenho que jogar sobre cada elemento da tabela periódica para conseguir arrancar um elétron desse elemento. Pelo menos um elétron desse elemento. Ou seja, ionizar o elemento. Tá. Uma outra coisa, então, que a gente vai discutir agora é o seguinte. Entendemos como que é constituída a matéria, como que é constituída a radiação eletromagnética. Vimos que na interação da radiação eletromagnética com a matéria eu posso ter esses saltos eletrônicos, dependendo do valor da energia do fóton da radiação, eu posso até mesmo ionizar a matéria. Então vimos isso. E agora vamos voltar as atenções completamente para a radiação ionizante e ver como que essa radiação ionizante pode ser utilizada dentro do contexto da medicina nuclear. Então, só recordando aí, a radiação ionizante é aquela radiação que possui energia suficiente para arrancar elétrons de um átomo, formando pares de íons. Durante toda a vida, os seres humanos estão expostos diariamente aos efeitos da radiação ionizante. Essas radiações podem ser de origem natural ou de origem artificial. A gente está exposto a essa radiação ionizante por conta da radiação proveniente do universo. Temos vários neutrinos atravessando nosso corpo, temos radiação ionizante presente nos materiais de construção e em diversos outros dispositivos, como, por exemplo, ao fazer um exame de raio-x, ao realizar um exame de tomografia, estamos sendo expostos à radiação ionizante. Tá? Quem são essas radiações ionizantes? As radiações ionizantes, como já disse para vocês, recordando aqui, são aquelas que têm capacidade de arrancar elétrons de um átomo, formando pares de íons elétrons. Quando eu for falar de radiações corpusculares, aquelas que são formadas por partículas que têm capacidade de ionizar a matéria, são as que eu já comentei com vocês, do tipo alfa, beta, prótons, elétrons, enquanto que as partículas não carregadas capazes de ionizar a matéria são os nêutrons em alta velocidade. E as radiações eletromagnéticas, ou seja, aquelas constituídas de fótons, que eu acabei de comentar com vocês, que são, lá dentro do espectro eletromagnético, as ionizantes são as radiações do tipo gama e do tipo raio-x.
E se eu for fazer uma conta para determinar que tipo de radiação eletromagnética vai ser a caracterizada como ionizante, ou seja, que faixa do espectro se encontra essa radiação caracterizada como radiação ionizante? Então, esse é um exercício que eu não vou resolver com vocês, mas só queria deixar aqui a ideia dele com vocês. Eu tenho, então, que a energia média de ionização do ar é de 12,4 eletrovольts. A constante de Planck a gente já tinha comentado. E eu quero saber qual que é o valor da frequência e do comprimento de onda capaz de ionizar a matéria. Então, para isso, basta utilizar aquela expressão E igual a HF. Eu sei o valor da energia, que está aqui, 12,4 eletrovольts, basta converter para joule, e eu sei o valor da constante de Planck, que aparece aqui, e então eu sei a energia ser a constante, a fórmula é E igual a H vezes F, isolo o F enquanto F. Então eu sei qual é o valor da frequência capaz de ionizar a matéria. Fazendo essa continha, é possível observar que a frequência capaz de ionizar a matéria se encontra em torno de 3 vezes 10 elevado a 15. Então ela se encontra aqui quase na metade da faixa do ultravioleta, e para todos os valores de frequência acima desse valor, eu tenho a ionização da matéria, a ionização do ar. E por que eu estou falando do ar? Porque boa parte dos átomos e moléculas que estão presentes no tecido biológico, no tecido humano, são átomos e moléculas que estão presentes no ar. Então, por conta disso, eu adoto a radiação sendo ionizante quando ela tem capacidade de ionizar o ar, ok? Então, fazendo essas continhas que eu acabei de citar, é possível observar que a frequência capaz de ionizar se encontra em torno de 3 vezes 10 elevado a 15, ou seja, quase na metade do espectro ultravioleta, para cima aqui vai ser ionizante. Então, a partir dessa metade do espectro de ultravioleta para valores acima desse valor da frequência que se encontra aqui, eu tenho uma radiação capaz de ionizar o ar e, consequentemente, capaz de ionizar o tecido por conta dessa familiaridade dos átomos e moléculas presentes nesses dois meios. Tipos de radiação ionizante. Existe a radiação ionizante que é emitida na interação dos elétrons com a matéria, que é o raio-x, não é o nosso objeto de estudo hoje, e as radiações que são emitidas nas reações nucleares, que essas são importantes aí porque estamos interessados em ver as aplicações em medicina nuclear. Quais são as radiações ionizantes que são emitidas nas reações nucleares? Radiação alfa, ou partícula alfa, né, também é chamada assim, radiação beta, ou partícula beta, nêutrons, radiação gama ou raios gamas. Essas são as radiações emitidas pelo núcleo do átomo em reações nucleares. Então, quando que o núcleo do átomo emite essas radiações? Quando ele é caracterizado como um núcleo de átomo radioativo. Então, na medicina nuclear, é muito importante entender a propriedade de radioatividade para saber que elemento deve ser utilizado para poder, então, interagir, a sua radiação interagir com o tecido e gerar os efeitos que são desejados. Então, antes de falarmos aí propriamente da medicina nuclear, da aplicação dessa radioatividade na medicina nuclear, é necessário entender um pouquinho, recordar um pouquinho dessa radioatividade. Então, como eu tinha dito para vocês, aqui o símbolo que representa a radiação ionizante, mas aparece sempre quando a gente está falando de radioatividade, porque na radioatividade a radiação emitida espontaneamente pelo núcleo é uma radiação ionizante, por isso esse símbolo sempre está presente quando se fala de radioatividade. Vamos recordar aí, ou aprender, o que vem a ser essa propriedade de radioatividade. A propriedade de radioatividade é a propriedade que os núcleos instáveis possuem de emitir partículas e radiações eletromagnéticas para se tornarem estáveis. Então, só para retomando aqui, é a propriedade que os núcleos instáveis possuem de emitir partículas e radiações eletromagnéticas são emitidas junto com as partículas para tornar os núcleos mais estáveis. Imagine o seguinte, como eu acabei, desculpem, como eu acabei de falar para vocês, um átomo de hidrogênio, que é o mais simples, tem ali o seu diâmetro como um todo de 10 a menos 10 metros. O núcleo do átomo, então, é possível existem evidências aí que ele tem um diâmetro de em torno de 10 a menos 14 metros, 10 a menos 12 centímetros.
Vamos pensar assim. Pega 10 a menos 12 centímetros e divide e vê quanto que vale isso. Como que eu vou encontrar, ter uma ideia desse tamanho? Então, pega 1 centímetro, divide por 10. Pega essa décima parte, 1 centímetro. Olha aí numa régua, alguma coisa, 1 centímetro, divide por 10. Pega a décima parte e divide por 10. Faz esse processo 12 vezes. É nessa região que se encontra confinado o núcleo de um átomo. Agora pensa que nessa região você vai então confinar, para o átomo ser radioativo, a gente vai falar sobre isso agora, ele precisa ter nesse núcleo em torno de 83 prótons. Só que para ter 83 prótons, no mínimo ele vai ter 83 nêutrons, ou seja, em torno de 166 partículas. Então, no núcleo que está confinado numa região de 10 a menos 12 centímetros, no mínimo temos ali 166 partículas que não estão paradas, que se movimentam e se movimentam com velocidade da ordem de quilômetros por segundo. Então você tem um núcleo de 10 a menos 12 centímetros com mais de 166 partículas que se movimentam freneticamente com velocidades que ultrapassam quilômetros por segundo. É uma coisa muito energética. Então, o núcleo ele quer emitir energia espontaneamente para reduzir a energia que ele possui e tentar encontrar uma estabilidade, porque a energia é tamanha que ele fica instável. E esse processo de emitir radiação é o que é caracterizado como propriedade radioativa do elemento. Emitir espontaneamente radiação é caracterizado como isso. Então, basicamente, está aqui uma animação mostrando para vocês esse núcleo emitindo essa radiação. A radioatividade natural, ela ocorre geralmente com átomos de número atômico maiores do que 82. Como eu disse para vocês, número atômico, espero que vocês se recordem, mas só lembrando vocês, é chamado de número atômico o número de prótons que um núcleo possui. Então eu preciso de ter números maiores do que 82, ou seja, mais de que 82 prótons. E a reação que ocorre nessas condições, isto é, alterando o núcleo do átomo, é chamada aí de reação nuclear. Que tipo de emissão acontece? As mais importantes, a emissão do tipo alfa. O que consiste a emissão do tipo alfa? A emissão do tipo alfa são duas partículas constituídas de 2 prótons e 2 nêutrons. Desculpa. São partículas constituídas por 2 prótons e 2 nêutrons, que basicamente são núcleos de átomos de hélio, que são ejetados, são jogadas em alta velocidade para fora de um núcleo instável. As partículas alfas eles possuem carga elétrica 2, devido aos 2 prótons que estão presentes nela, e número de massa 4. Lembrando aí vocês que já estudaram isso, que no ensino médio se estuda isso, número de massa consiste de número de prótons mais número de nêutrons. E a representação é essa que está aí apresentada para vocês. Com um subíndice de 2, né, representando o número atômico, e um sobreíndice de 4, representando o número de massa. Existe a primeira lei da radioatividade, que diz que quando acontece a emissão da partícula alfa, existe uma variação no número atômico de 2 unidades e no número de massa de 4 unidades. Basicamente, aqui eu estou apresentando para vocês uma equação de equilíbrio, o urânio que decai no tório. Se vocês notarem, o número da soma do número de massa que aparece do lado direito da seta dá o número de massa que aparece do lado esquerdo, e o número atômico somado que aparece do lado direito da seta é igual ao número atômico que aparece do lado esquerdo da seta, dando aí o equilíbrio do número de massa e do número atômico, e essa equação de equilíbrio especifica então que uma radiação do tipo alfa foi emitida no processo de decaimento do urânio para o tório, tá? Essa é a primeira lei da radioatividade. A emissão beta também, bastante interessante, é uma emissão que elétrons são ejetados para fora do núcleo. Esses elétrons são representados por beta menos, conforme está especificado aí, ó, beta com subíndice menos 1 e sobreíndice 0, representando o número atômico menos 1, que é por conta do elétron ter carga negativa, então menos 1 para o número atômico dele,
e o número de massa igual a zero, porque ele não tem nenhum nêutron e nenhum próton. E aí vem uma curiosidade, que elétrons, como eu disse para vocês, e com certeza vocês que já viram esse assunto, nunca se falou que elétron está no núcleo do átomo, que no núcleo existem elétrons, e de fato não existe. É que os prótons e os nêutrons, eles podem sofrer transformações de tal forma que nessas transformações surjam o que a gente chama aí de elétrons ou pósitrons, que também são partículas que aparecem no núcleo. E aqui estou especificando essa transformação para vocês, que é o nêutron que está se transformando num próton, num elétron e num antineutrino. Não vem ao caso também, mas só para a gente ter uma noção, então, que quando se fala de emissão beta, que se fala de elétrons que estão sendo ejetados para fora de um núcleo, não é que o elétron existia sozinho no núcleo, sozinho no núcleo. Ele vem dessa transformação de um nêutron, que quando o nêutron sofre essa transformação, ele se transforma num próton, num elétron e num neutrino. O próton fica preso ao núcleo e o elétron e o neutrino são ejetados. O neutrino tem massa muito pequena, propriedades muito irrisórias, então ele nem é levado em consideração, mas o elétron que é emitido pode então provocar a ionização do meio e ser captado para produzir alguma imagem. Então, a emissão beta também pode ser usada para captação de imagem. Ok? A segunda lei fala então sobre como é a variação do número de massa e do número de atômico para o caso da emissão beta. Então, o núcleo, ao emitir uma partícula beta, sofre ali uma variação no número atômico, aumenta o número atômico de uma unidade e o número de massa permanece inalterado. E aqui uma amostra de um tipo de um exemplo de um decaimento do bismuto no polônio, onde eu tenho uma partícula beta menos sendo emitida, e se eu fizer a soma do número de massa, eu volto lá no bismuto, e novamente, meu sinal caiu aqui, mas vamos lá. Se eu fizer a soma do número de massa, eu volto no número de massa do bismuto. Se eu fizer a soma do número atômico, eu volto no número atômico do bismuto. Não quero também entrar em detalhes, mas eu gostaria de sempre estar comentando com vocês aqui uma outra coisa que com certeza vocês já viram, que aparece aqui e ajuda a gente a entender esses conceitos que vão ser aplicados na medicina nuclear. E a emissão gama. A emissão gama é uma emissão do tipo eletromagnética, semelhante à luz. O que acontece é que quando o núcleo vai emitindo partículas que possuem massa, do tipo alfa, do tipo beta mais, do tipo beta menos, vai vagando espaço dentro do núcleo e as partículas que sobram no núcleo, ao se rearranjarem num estado menor de energia, emitem energia para fora do núcleo na forma de radiação eletromagnética. E essas radiações eletromagnéticas são caracterizadas como radiações gama. Então, essas radiações são semelhantes à luz, no que diz respeito à constituição dela, mas são de alta frequência. A representação dessas radiações eletromagnéticas, chamadas de radiação gama, é essa que está apresentada para vocês. Possuem número de massa zero e número atômico zero, por conta de não ser constituída de nenhuma partícula, são apenas radiações eletromagnéticas. Aqui um exemplo que mostra quantos prótons, nêutrons e elétrons são emitidos no decaimento do urânio 238 para o chumbo 206. É um exemplo bastante simples de ser entendido. Basta fazer, então, uma escrita do urânio com as especificações que estão colocadas ali, número de massa e número atômico, e colocar o símbolo X e Y, representando aqui o X, o número de partículas alfa, e o Y, o número de partícula beta menos que está sendo emitido. E por a representação de partícula alfa e partícula beta, que eu já especifiquei anteriormente para vocês, com os devidos números de massa e os devidos números atômicos aqui. 4 o número de massa da partícula alfa, 2 o número atômico da partícula alfa, 0 o número de massa da partícula beta, menos 1 o número atômico da partícula beta. E aqui o X representando o número de partícula alfa e o Y representando o número de partícula beta. E somar o chumbo, com o número de massa 206 e o número atômico 82, que é o elemento para o qual o urânio 238 está decaindo.
Ao fazer as equações de equilíbrio, ou seja, somar os números de massa que aparecem do lado direito da equação e igualar do lado esquerdo, ou seja, 238 igual a 4 vezes x mais 0 vezes y mais 206, que é o que aparece aqui. Eu isolo, então, o x nessa equaçãozinha de primeiro grau, que vocês sabem bem fazer isso, e encontro, então, o valor 8. Eu tenho 8 partículas alfa, ou seja, se x é igual a 8, eu tenho 8 partículas alfa sendo emitidas. Se eu faço o mesmo processo agora com os números que representam o número atômico de cada partícula, ou seja, 92 vai ser igual a 2 vezes x, só que x eu já descobri que vale 8, menos 1 vezes y, mais 82. Tenho esta equação, e quando eu resolvo essa equação, a equação de primeiro grau, basta isolar o y, chega em 6 partículas betas. Se eu sei que as partículas alfas são formadas de 2 prótons e 2 nêutrons, eu então descubro que eu tenho 16 nêutrons e 16 prótons. Se eu sei que as partículas betas são formadas de elétrons, eu sei que eu tenho de um elétron cada uma, então eu tenho 6 elétrons nesse processo. Então, somente sabendo o elemento inicial e o elemento final que eu tenho nesse decaimento, eu consigo determinar quantos prótons e elétrons estão sendo jogados no meio. E isso é muito importante para entender que efeito que a radiação vai provocar sobre o tecido, tendo em vista que a ionização desse tecido está completamente associada às partículas que estão sendo depositadas nesse tecido, por conta do decaimento que está acontecendo, na presença do elemento radioativo nele. Ok? E aqui a resposta correta, que seria o item B, nessa alternativa que está ali. Tá, entendemos que existe esse processo de decaimento, que os elementos, os átomos que possuem núcleos que são muito carregados de partículas, né, tem muitas partículas, eles buscam uma estabilidade emitindo partículas e, consequentemente, emitindo radiação. Essa emissão de partículas e de radiação do núcleo é o que a gente chama de radioatividade. Tá, mas qual que é o poder de penetração que essas partículas e que essas radiações emitidas pelo núcleo possuem? E aqui, então, esse slide vem exemplificar o poder de penetração dessas partículas que eu acabei de comentar com vocês. A radiação alfa, que é composta por 2 prótons e 2 nêutrons, que é o núcleo de um átomo de hélio, ela é freada já numa folha de papel, conforme aparece aí para vocês na animação. Já a radiação beta, que é formada por um elétron ou por um pósitron, só adiantar para vocês que a gente vai falar desse pósitron mais adiante, que é idêntico ao elétron no que diz respeito a módulo da carga e massa, mas a carga tem sinal contrário, ou seja, é um elétron de carga positiva, o pósitron, que a gente vai ver mais adiante. E a partícula beta ela pode ser tanto o elétron, que é a beta menos, que vocês viram agora há pouco, e também a beta mais, que é formada pelo pósitron. Tá ok? Independente da beta menos ou beta mais, o poder de penetração da radiação beta é um pouco maior do que da radiação alfa. A radiação beta consegue adentrar, consegue atravessar uma folha de papel, mas é freada por 2 milímetros de chumbo, por exemplo. Já a radiação gama, essa é altamente penetrante. Ela atravessa, é uma radiação eletromagnética de alta frequência e atravessa aí a folha de papel, 2 milímetros de chumbo e eventualmente é freada ali por 6 centímetros ou mais de chumbo. Então temos esse poder de penetração dessas radiações aí que foram apresentadas para vocês, que são radiações emitidas durante um processo de decaimento radioativo do núcleo de átomos radioativos. Então, sumarizando as ideias de poder de penetração e poder de ionização, temos o seguinte: a partícula alfa discutida por nós, ela tem alto poder de ionização e baixo poder de penetração, enquanto as partículas beta têm alto poder de ionização, menor do que a da alfa, e baixo poder de penetração, porém maior do que a da alfa. Os fótons de raio gama, os fótons gama, de radiação eletromagnética do tipo gama, os fótons do tipo gama
tem baixo poder de ionização e alto poder de penetração. E os fótons de raio-x, que eu nem coloquei em negrito aqui porque não está dentro do nosso contexto, mas só para complementar, os fótons de raio-x eles também têm baixo poder de ionização e alto poder de penetração. Muito cuidado, porque quando eu falo aqui baixo poder de ionização, é comparado com as que a gente tem alto poder de ionização. Mas todas essas radiações, elas são ionizantes e podem provocar efeitos muito nocivos ao tecido biológico. Então, acabamos de entender, existe a matéria formada pelos átomos, existe a radiação formada por fótons, existe a radiação formada por partículas, que pode ser do tipo beta ou do tipo gama, e existe a interação entre a radiação e os átomos. Essa interação pode fazer com que elétrons sofram saltos eletrônicos, podendo chegar a camadas muito externas e se desprenderem do núcleo, provocando então a ionização da matéria. E para ter essa ionização, eu preciso de radiações altamente energéticas. No caso da radioatividade, durante decaimentos radioativos, eu posso ter emissão de radiações ionizantes do tipo fóton de raio gama, do tipo emissão beta menos, do tipo emissão beta mais e do tipo radiação alfa, partícula alfa. Então, este slide, essa imagem que vocês estão vendo aí, vem sumarizar o que a gente discutiu aí sobre decaimento radioativo, sobre os tipos de radiações capazes de ionizar o tecido que são emitidos aí de decaimentos radioativos, de núcleo de átomos radioativos. Não vou entrar em detalhes, mas só para a gente entender, algumas pessoas talvez até recordar, que o decaimento radioativo ele se dá seguindo uma lei exponencial, de decaimento exponencial, de acordo com a expressão que vocês estão enxergando aí no slide. O número de elementos radioativos em um determinado tempo t é o número inicial de elementos radioativos que eu tinha, vezes a exponencial de menos uma constante vezes o tempo t. Ou seja, eu sempre vou tendo um decaimento do número de elementos radioativos que eu tenho numa determinada amostra. E a gente define como tempo de meia-vida aquele tempo necessário para que uma determinada porção de elemento radioativo chegue à metade. Então, quando eu tenho lá um relógio e vou olhando para a quantidade de material radioativo, e esse material está diminuindo, porque ele vai decaindo, vai se transformando em outros materiais. Quando eu chego na metade do que eu tinha inicialmente, eu pauso o relógio, esse tempo é o que eu chamo de tempo de meia-vida física. Isso é muito importante, porque esse tempo de meia-vida física é uma característica intrínseca do material, do elemento que está sendo discutido, e vai ser muito importante para a gente saber quanto de material radioativo tem que ser comprado para ser administrado em um determinado paciente, tendo em vista que o material radioativo sofre decaimento. Se eu compro material e o material vem lá de São Paulo, eu dependo do tempo que o material chega até na clínica aqui em Pouso Alegre ou qualquer lugar da nossa região, para que eu compre uma quantidade que sofra o decaimento e chegue à quantidade necessária aqui suficiente para eu poder aplicar, administrar no meu paciente. Se pega um trânsito e eu compro uma quantidade muito próxima da que eu vou utilizar, eu acabo tendo um problema que o decaimento vai fazer com que chegue uma quantidade de material radioativo menor do que aquela que eu necessito para administrar no paciente. Então é muito importante conhecer isso tudo aqui para saber quanto material deve ser comprado. Aqui um exemplo bastante simples, não vou entrar nesses detalhes aqui do exemplo, como eu disse para vocês, não é o meu objetivo ficar discutindo coisas muito operacionais aqui, mais expositivo, mas mostrando que vocês têm plena condição de entender o básico da parte quantitativa disso tudo que está sendo discutido. Então, a interação da radiação X e radiação gama com a matéria. Na interação de radiação X e da radiação gama com a matéria, eu posso ter alguns efeitos que vão ionizar a matéria. Não necessariamente é o mesmo efeito que ioniza a matéria. Como eu disse para vocês, ionizar a matéria é quando elétrons sofrem saltos eletrônicos de tal forma que eles se desprendem do núcleo do átomo. Mas o efeito que proporciona isso, ele vai variar. E é o que eu quero conversar com vocês rapidamente agora nos próximos slides, antes de falar propriamente da medicina nuclear. Então, por exemplo, eu posso ter
o seguinte efeito chamado de efeito fotoelétrico. É quando uma radiação eletromagnética incide sobre um elétron, o elétron ele vai absorver essa radiação e consegue ter uma energia, depois da absorção, ele consegue ter uma energia suficiente para ele se desprender do núcleo. Ora, se eu tenho um elétron se desprendendo do núcleo do átomo, eu tenho uma ionização acontecendo. E esse é o processo que acontece de ionização, porque a gente chama de efeito fotoelétrico, cuja explicação foi dada pelo Einstein em 1905, o que rendeu o prêmio Nobel ao Einstein. Esse efeito fotoelétrico, a explicação desse efeito, foi o que rendeu o prêmio Nobel ao Einstein. E aqui tem a equação que diz que a energia cinética que o elétron se desprende é igual à energia do fóton menos a energia de ligação. É como se o elétron tivesse absorvido a energia do fóton, pagado ao núcleo um valor de energia, que é o que a gente chama de energia de ligação, e a diferença que eu tenho de energia entre a energia do fóton e a energia de ligação é o que o elétron usa como energia cinética para ir embora do átomo, que é o que está especificado aqui. Ok? Um outro efeito que acontece, também capaz de ionizar a matéria, de ionizar o átomo, é chamado de espalhamento incoerente ou espalhamento Compton. O que acontece é que, às vezes, esses fótons de radiação gama ou de raio-x, eles têm uma energia tão alta que não tem capacidade de absorver esse fóton. E esse elétron, então, sofre a colisão desse fóton e acaba por um processo de colisão do fóton colidir com o elétron, como duas bolas de bilhares colidindo. O fóton representando uma das bolas aqui, o fóton incidente, e o elétron, representando a outra bola numa mesa de bilhar, como se fosse uma colisão de duas bolas. Uma das bolas sai com um determinado ângulo, que seria, por exemplo, esse EC que está aqui representa a energia cinética do elétron, que se desprende aqui do átomo, e esse E gama, a energia do fóton, que foi defletido numa direção diferente da de incidência. Com algumas sutilezas aqui nessa interação que não vem ao caso, mas é muito importante que se tenha consciência que existem algumas sutilezas que impossibilitam a gente interpretar isso meramente como um processo de colisão de duas bolas de bilhar. Mas quem for aí entrar em alguma área que estude um pouco de física quântica vai estudar isso com um pouco mais de calma. Mas é um outro processo também de ionização. E um terceiro processo aqui, que esse é muito importante para a nossa discussão do minicurso, para o assunto do nosso minicurso, que é um processo que acontece num exame de medicina nuclear, que é um dos exames que eu gostaria de comentar com vocês hoje, que é chamado de câmara PET, que é uma tomografia por emissão de pósitron. É uma sequência de imagens por fatias feita por captação de um sinal que foi produzido por conta de um radiofármaco, de um material radioativo, que emitiu pósitrons. Então, o processo que vai acontecer lá, ele vai ser explicado agora. E lá eu vou retomar, eu vou tentar resgatar esta conversa que eu vou ter com vocês nesse momento. Então, aqui eu vou discutir com vocês um outro tipo de ionização que pode acontecer, que é chamado de produção de par, que é a produção de par elétrons-pósitrons. Existe um processo de ionização que é o seguinte: eu tenho um fóton, uma radiação eletromagnética, altamente energética, propagando pelo espaço, e quando ela interage com o meio, com os elementos ali presentes no espaço no qual ela se propaga, ela se materializa em duas partículas que são um elétron e um pósitron. É como se você tivesse uma luz e essa luz deixasse de existir como luz e se materializasse em dois pedacinhos de matéria, em duas bolinhas muito pequenas de matéria. Uma é um elétron e a outra é um pósitron. E como eu já adiantei para vocês anteriormente, são partículas idênticas, exceto pelo sinal da carga. Que instantes depois, por conta do sinal dessas duas cargas serem diferentes, observe aqui um elétron, aqui um pósitron, instantes depois dessas duas partículas se aparecerem, né, surgirem aqui, elas sofrem um processo de atração, se combinam e se desintegram em dois fótons, conforme especificado aqui. Uma partícula, uma radiação E-gama, que eu estou chamando de E-gama radiação,
com energia superior a 1022 keV, kV, ela vai se transformar em duas partículas, e essas duas partículas posteriormente se combinam, duas partículas que eu falo, um pósitron e um elétron, conforme está especificado aqui, que posteriormente se combinam, ou seja, depois sofrem uma atração, se combinam. Só que quando esse pósitron encontra com esse elétron, eles se desintegram. É como se você tivesse dois pedacinhos de matéria, e ao encostar um pedacinho de matéria no outro, esses dois pedacinhos de matéria se desfizessem em dois feixes de luz, em dois fótons. E olha que interessante, os dois fótons que surgem depois dessas duas matérias se combinarem, possuem cada um 511 keV, que é a metade da energia do fóton que gerou as duas partículas. Um fóton de 1022 kV interage com o meio, se materializa em duas partículas, pósitron e elétron, E mais e E menos, que posteriormente sofrem atração por conta das cargas serem opostas, se combinam e geram dois fótons, cada um com energia dada pela metade da energia do fóton que fez todo o início do processo. Esse processo também é um processo de ionização que pode acontecer, que é chamado de processo de produção de pares elétron-pósitron. E um interessante é o seguinte, mas qual é a pergunta que pode surgir? Mas qual é o tipo de interação que vai gerar a ionização? Qual é o efeito que vai produzir a ionização? Será que é possível, dado uma radiação e dado a matéria com a qual a radiação vai interagir, de eu saber que efeito vai produzir a ionização? Se é o efeito fotoelétrico, se é o efeito Compton, se é a produção de par? Então, esse gráfico que aparece aí para vocês é um gráfico que especifica isso. É possível, então, tem um gráfico aí que mostra para a gente as regiões, esse eixo X aqui, eixo das abscissas, corresponde à energia do fóton, e o eixo das coordenadas aqui corresponde ao número atômico da matéria com a qual o fóton vai interagir. E, por exemplo, você pega um fóton de 1 Por exemplo, você pega um fóton de 1 megaelectrovolt, como está especificado aqui, e pega uma matéria que tem número atômico de 4, você vai estar aqui numa região onde o efeito Compton é predominante. Se você pega um fóton de 0,01 megaelectrovolt e pega uma matéria de 40 de número atômico, você tem um efeito fotoelétrico predominante. Ou seja, esse gráfico ele delimita as regiões cruzadas aí de energia do fóton e número atômico da matéria com a qual o fóton interage. Ele consegue delimitar as regiões dentro desse plano, falando que tipo de efeito é predominante, se é o efeito Compton, ou se é o efeito fotoelétrico, ou se é a produção de par. É um gráfico bastante importante aí para a gente então entender que efeito vai estar acontecendo. Beleza. A gente então acabou de entender o que vem a ser a matéria. A matéria é constituída de átomos, que por sua vez são constituídos ali de um núcleo feito de que é basicamente constituído de próton e nêutron, e uma eletrosfera onde os elétrons circulam os núcleos, o núcleo do átomo. A radiação eletromagnética, que é por sua vez constituída de fótons, a interação da radiação eletromagnética com a matéria, ou até mesmo de partículas que são emitidas ali do núcleo com a matéria, pode ionizar ou não essa matéria. No caso dos fótons interagindo com a matéria, os tipos de ionização foram esses que eu acabei de citar para vocês. Efeito fotoelétrico, efeito Compton e produção de pares. No caso das partículas, por exemplo, do tipo alfa e do tipo beta, que são emitidos do núcleo de um átomo radioativo, pode ionizar a matéria porque essas partículas possuem carga e, portanto, geram um campo elétrico no meio. E por interação de campo, ela pode interagir com as partículas elétrons, com os elétrons que estão em torno do núcleo do átomo, e arrancar os elétrons em torno do núcleo do átomo por interação de campo, porque a radiação alfa e a radiação beta, que saem do núcleo do átomo radioativo, como eu já disse para vocês, possuem carga. A alfa formada de 2 prótons e 2 nêutrons, então tem a carga de 2 prótons, e a beta formada de um elétron ou de um pósitron, portanto também possui carga. E sendo assim, possui carga, gera campo, e esse campo pode interagir com
os elétrons dos átomos e arrancar os elétrons dos átomos, por isso ionizante. E no caso da eletromagnética, por esses efeitos que estão listados, estão citados, melhor dizendo, aqui nesse gráfico. Fotoelétrico, Compton, produção de par. Uma vez entendido tudo isso, agora a gente pode tentar usar todo esse conceito na área de medicina nuclear. Então, vamos entender qual é o princípio da medicina nuclear. Primeiramente, a gente tem que entender que a medicina nuclear ela tem um objetivo um pouco diferente da radiologia. Enquanto a radiologia tem como principal objetivo o estudo da anatomia dos órgãos, no caso da medicina nuclear, o principal objetivo é estudar a fisiologia, o funcionamento dos órgãos. Diferentemente da radiologia, onde a gente tem uma imagem que muitas vezes dá para a gente ter uma noção da anatomia, uma noção muito boa da anatomia da estrutura que está sendo estudada, aqui a resolução é muito baixa. E o que a gente tem é um conjunto de cores que indicam para a gente o metabolismo do órgão que se está fazendo o exame, sobre o qual está se realizando o exame. Então, vamos entender os princípios básicos aí dessa medicina nuclear. Basicamente, um material radioativo, tal como discutido agora há pouco com vocês, é administrado no corpo de um paciente. E esse paciente, ele é colocado numa determinada máquina, num aparelho, que possui sensores que vão captar a radiação que está sendo emitida pelo material radioativo. Esse material radioativo, o que é um material radioativo? É um material que tem um núcleo com um número atômico muito alto, e aí ele vai emitir radiação espontaneamente buscando uma estabilidade. Que tipo de radiação? Pode ser alfa, pode ser beta, pode ser gama. Essas radiações, elas vão então sair do corpo do paciente, quando possível, né? Quando ela tiver poder de penetração para isso, ela sai do corpo do paciente e é captada pelos sensores. E aí, uma vez captada pelos sensores, esses sensores vão interpretar esse sinal e construir uma imagem com esse sinal. E vamos entender então isso de forma melhor. Então, a definição mais genérica que a gente pode adotar: a medicina nuclear é a especialidade que se ocupa do diagnóstico, tratamento e investigação. Não é só o diagnóstico, tá? Só a investigação, é tratamento também. Eu não vou discutir isso com vocês, mas aceleradores lineares de partículas são usados em tratamentos oncológicos e usam de princípios também de medicina nuclear. Então, a medicina nuclear é a especialidade que se ocupa do diagnóstico, tratamento e investigação médica mediante o uso de radioisótopos como fontes radioativas abertas. Essa é uma definição bastante genérica para a medicina nuclear. Como se realiza um exame de medicina nuclear? Então, basicamente, é o seguinte: 3 passos principais. É administrado no paciente um traçador, que também é chamado de radiofármaco. Daqui a pouco eu vou dar esse nome para esse traçador. A princípio, foi chamado de traçador porque é possível, em tempo real, de forma dinâmica, analisar o percurso que essa substância administrada no paciente faz, tendo em vista que os sensores vão captar ela dentro do corpo, o caminho que ela está percorrendo por conta de captar o sinal que ela está emitindo. Então, por isso o nome traçador. Primeiro, então, é administrado no corpo do paciente esse radiofármaco, esse traçador. Posteriormente, é feita a aquisição de imagens, ou seja, esse traçador vai emitir uma radiação que será captada pelo sensor, vai ser passado por um processamento de dados, e um processamento de imagem ali vai fazer com que o sinal captado através da radiação eletromagnética emitida emitida pelo traçador, vai ser convertido numa imagem, ou seja, é feita a aquisição de imagens. Posteriormente, o médico vai analisar as imagens, vai fazer a análise das imagens. Uma pequena quantidade de material radioativo sempre vai ser absorvida pelo corpo, porque você está administrando material radioativo e inevitavelmente terá uma absorção desse material pelos tecidos do corpo humano. E a aquisição das imagens, que pode variar de poucas horas a alguns dias, pode variar aí, dependendo do tipo de exame a ser realizado. Então, por exemplo, dependendo do tempo de meia-vida do elemento radioativo, dependendo do tempo que vai demorar para esse material radioativo chegar no órgão que você deseja fazer o exame, a difusão que ele sofre até chegar no órgão, isso vai influenciar no tempo de demora para você poder realizar ou obter ali um exame bem feito.
como se realiza um exame de medicina nuclear, né? Ainda falando sobre isso. Primeiro, então, já falei, administrado no paciente um elemento radioativo, que a gente chama de traçador ou radiofármaco, que é diferente de contraste. Contraste é usado lá em raio-x, tomografia. Aqui a gente está falando de traçadores, de radiofármacos, são elementos usados em medicina nuclear. Tá? Pode acontecer de você usar um contraste num exame de medicina nuclear, porque alguns exames de medicina nuclear já trabalham de forma híbrida com exames de radiologia. Porém, em medicina nuclear, especificamente, o que são usados são esses radiofármacos e traçadores. Não é contraste. Contraste é o nome que se dá para substâncias usadas nesse contexto da radiologia. Então, primeiramente, é administrado lá no corpo do paciente esse radiofármaco, e ele é colocado, então, numa região onde vai ter sensores, que é uma câmera especial que é usada para tirar fotografias de seu corpo. Só que vai tirar fotografias do corpo captando só o sinal que está sendo emitido pela radiação emitida pelo material radioativo. Essas câmeras elas possuem detectores especiais que podem captar a imagem dos materiais radioativos localizados dentro do corpo, como eu acabei de falar. Essas câmeras que estão ali, que são sensores, têm detectores especiais que podem captar as imagens dos materiais radioativos que estão localizados dentro do corpo, que foram administrados lá no paciente, em via oral, venal, isso tanto faz. A imagem é gravada em filme ou em computador, e então avaliada pelo médico. Tá? E aí, dependendo das cores, da intensidade das cores da imagem, vai saber qual que é o metabolismo daquela região com a qual o radiofármaco está interagindo. Então, aqui uma animação para tentar exemplificar isso que eu estou falando. Então, o radiofármaco, aqui estou chamando de radiofármaco, tá aqui, ó, ele vai ser administrado no paciente ou de forma oral ou de forma intravenosa, conforme está apresentado aí na animação para vocês. Beleza, vamos supor que isso está sendo administrado de forma oral. Então, óbvio, né? Uma vez administrado, este radiofármaco vai se deslocar dentro do corpo do paciente até chegar no órgão que se deseja fazer o exame. Vamos supor, então, que foi administrado no paciente um radiofármaco aí de forma, por exemplo, ou oral ou oral ou intravenosa. Vamos supor que esse radiofármaco, então, tem como objetivo chegar até a tireoide do paciente. Antes que vocês me perguntem, ou surja essa dúvida na cabeça de vocês, como que o radiofármaco chega no órgão que se deseja fazer o exame? Hoje em dia sabe-se muito bem quais são as substâncias metabolizadas por quase todos os órgãos que existem no nosso corpo. Então, o radiofármaco ele não é composto só pelo material radioativo e por uma substância que vai ser metabolizada pelo órgão que se deseja fazer o exame. Por exemplo, no caso da tireoide, a glicose ela é bastante metabolizada pela tireoide. Então, eu misturo glicose com material radioativo e o organismo se encarrega de levar esse material para a tireoide, porque a tireoide é responsável pelo metabolismo da glicose, boa parte. Então, é assim que faz com que o radiofármaco chegue no órgão em questão. Por exemplo, então, no exame da tireoide, esse radiofármaco se desloca até a tireoide e, ao interagir com a tireoide, com o tecido ali, vai, por conta do metabolismo e por conta da sua própria atividade, da sua radioatividade, vai começar a emitir radiação. Se esse radiofármaco emitir radiação do tipo gama, essa radiação gama, como a gente já tinha discutido, ela é altamente penetrante e ela tem capacidade de sair de dentro do corpo do paciente e ser captada por sensores. Então, essa radiação gama que está sendo emitida pelo tecido em questão vai ser captada por sensores. Esses sensores vão interpretar esse sinal, vão plotar um gráfico desse sinal, e pelas informações obtidas por esse sinal, é possível, então, que esse gráfico seja convertido numa imagem. As informações que eu tenho num sinal eu posso analisar matematicamente, plotar gráfico, e pelas informações que eu tenho em matemática, eu posso, então, fazer um processamento de imagem e gerar uma imagem a partir desse sinal. Então, basicamente, é assim que é realizado o exame de medicina nuclear. Observem a importância, então, de se entender o material radioativo, porque
é usado para a confecção do radiofármaco uma mistura de material radioativo com uma substância que é metabolizada pelo tecido que se deseja fazer o exame. E por que um material radioativo? Porque eu quero que esse material emita radiação de tal forma que essa radiação seja capaz de atravessar de dentro para fora o corpo do paciente e ser captada por sensores, e esse sinal captado pelos sensores seja convertido em informações que possam ser processadas na forma de uma imagem. É assim que é feito. Então, olha a importância do entendimento desses materiais radioativos e não só isso, da interação desses materiais com a matéria, dessas radiações com a matéria. Então, aqui só exemplificando, né, é administrado um radiofármaco no paciente, esse radiofármaco então chega nos órgãos em questão, eu tenho aqui uma gama câmera que vai captar esse sinal gama que está sendo emitido, a radiação gama emitida do radiofármaco, e depois de um processamento em cima do sinal que é captado, é gerado no monitor uma imagem. Basicamente isso. Aqui algumas imagens, aqui embaixo aqui algumas imagens que são produzidas, essas cores indicam regiões de maior ou de menor metabolismo do tecido sobre o qual está sendo realizada a imagem. Então, a formação da imagem acontece nela uma distribuição predominante do órgão que se deseja estudar, resolução baixa em comparação com tomografia computadorizada ou com ressonância. Como eu disse para vocês, a resolução de exames de medicina nuclear não é tão alta, é baixa. O valor diagnóstico é muito alto e fornece informações funcionais. Então, por mais que a resolução seja baixa, pelas cores a gente consegue ter uma ideia se aquele órgão está metabolizando aquela substância e quanto está metabolizando aquela substância que está presente no radiofármaco. E, além disso, do funcionamento, porque, de acordo com a característica da célula, por exemplo, regiões tumorais apresentam um metabolismo mais acelerado, e esse metabolismo mais acelerado influencia na atividade do material radioativo, né, do radiofármaco, que está ali presente no tecido que a gente está realizando o exame. Então, por conta do metabolismo, eu tenho uma alteração na cor da imagem que está sendo produzida, e com essa alteração da cor eu consigo detectar, a partir de um padrão de referência, se o metabolismo está correto ou não, e se o metabolismo estiver mais acelerado, é bem possível de eu ter ali algum problema com relação ao tecido. Tá, mas beleza. A gente falou da radiação, da radioatividade, que o elemento que é administrado no corpo do paciente é um elemento radioativo, que é usado para a confecção do radiofármaco. Falamos que a radiação gama atravessa de dentro do corpo do paciente, por exemplo, se eu uso um material radioativo que emite radiação gama, que é aquela radiação altamente penetrante, que a gente comentou mais anteriormente no nosso minicurso aí, ela atravessa o corpo do paciente e é captado pela câmera gama e é gerada a imagem. Mas aonde que vem os efeitos do tipo fotoelétrico, Compton, produção de pares, que eu havia comentado com vocês? Primeiro vamos falar do fotoelétrico e Compton. Como que é gerado a informação para gerar a imagem? Como que é captado o sinal para gerar a imagem lá no monitor do computador? Então vamos de novo pensar o seguinte: foi administrado no corpo de um paciente um radiofármaco. Esse radiofármaco então vai chegar até o órgão que se deseja fazer o exame, até o tecido ali do órgão que a gente está realizando o exame, por exemplo, a tireoide, que está especificado aqui, e vai começar a emitir a radiação. Vamos supor que é um radiofármaco que emite radiação gama, para que essa radiação tenha poder de penetração suficiente para vazar de dentro para fora do corpo do paciente. Essa radiação vai atravessar então de dentro para fora, vai passar por colimadores, que tem como objetivo fazer com que toda a radiação incida com o mesmo ângulo sobre um cristal cintilador. Um cristal cintilador que vai ser, então, sensibilizado por essa radiação. Mas de que forma esse cristal cintilador vai ser sensibilizado por esta radiação que sai do corpo do paciente? Então vamos fazer o seguinte, vamos dar um zoom na imagem e vamos ver o tipo de interação que está acontecendo. Quando essa radiação que sai de dentro do corpo, radiação gama, que é o caso aqui que a gente está discutindo, sai de dentro do corpo do paciente e chega até esse cristal cintilador que é responsável por gerar o padrão de sinal que vai depois gerar a imagem, essa radiação gama, como eu já comentei com vocês anteriormente, é uma radiação altamente energética, que é ionizante. Então, quando essa radiação interage com o cristal, ela vai ionizar esse cristal,
ou por efeito fotoelétrico ou por espalhamento cômputo. É um dos dois efeitos que vão acontecer no cristal. Por exemplo, suponhamos que essa radiação chegue e ionize o cristal por efeito fotoelétrico. Então vai acontecer aqui, observe a animação. Essa radiação chegou, incidiu sobre um elétron, o elétron, por efeito fotoelétrico, absorveu essa radiação e foi embora. Não é possível ficar uma camada interna vazia. Por conta do princípio de mínima energia, os elétrons vão sempre ocupar as camadas menos energéticas. E então esse lugar vago que ficou ali vai ter que ser ocupado pelo elétron que está na camada mais externa. Mas quando esse elétron desce de camada, ele emite radiação também, porque ele está indo para um estado de menor energia, e por conservação de energia ele tem que devolver um pouquinho de energia para o meio. Então observe que quando ele vem aqui, ó, ele solta uma radiação. Esse processo vai acontecendo também para os elétrons que estão mais externos, que vêm ocupar o lugar desse. Por exemplo, vem um outro elétron, ocupou o lugar, tem uma radiação também sendo emitida nesse processo. Esse conjunto de fótons que vão sendo emitidos durante esse rearranjo de elétrons que acontecem por conta de um dos elétrons ter sofrido ali, um ou mais elétrons ter sofrido o efeito fotoelétrico, o efeito cômputo e ter saído do átomo presente no cristal, gera um padrão de sinal dentro desse cristal, conforme está especificado aí na figura para vocês, na imagem para vocês. Esse padrão que vai depois ser interpretado, vai ser analisado, e vai ser a partir dele que vai ser produzido, processado uma imagem, que é a imagem que, depois de obviamente ter passado por um algoritmo, por um processamento, vai ser a imagem que vai aparecer na tela do monitor para a gente. Basicamente, é assim que vai acontecer o exame. Notem então a importância do elemento radioativo, por conta da fabricação do radiofármaco, que é fabricado com elemento radioativo, que precisa estar ali, porque senão eu não consigo ter esse processo de uma radiação que está sendo emitida espontaneamente e saindo de dentro para fora do corpo e captada fora do corpo. Mas quando eu capto essa radiação fora do corpo, a imagem vai ser gerada por um padrão que foi obtido em cima de processos de efeito que ocorreram ali, do tipo efeito fotoelétrico e do efeito Compton, que foi o que a gente discutiu também nos slides anteriores. E aí, esse padrão vai gerar, então, o sinal que vai depois ser processado e transformado numa imagem, que é a imagem enxergada no computador, na tela de um monitor de computador. Tá, então observem isso, só para fechar o assunto. Falamos do átomo, falamos da radiação, da interação dessas duas coisas, do elemento radioativo, das interações de radiação com a matéria que podem produzir ionização, e juntamos tudo isso dentro da discussão que foi feita agora sobre medicina, sobre esse exame de medicina nuclear que está sendo discutido com vocês de câmara gama. Mas falta ainda a produção de pares. Então, para finalizar nosso mini curso, queria falar um pouquinho sobre o efeito de produção de pares e como ele aparece dentro do contexto da medicina nuclear. Então, ele aparece na câmara PET, que é chamada de Positron Emission Tomography, que é a tomografia por emissão de pósitron. Essa tomografia detecta com precisão quando determinada parte do corpo apresenta alteração de metabolismo. A máquina obtém uma série de imagens e a agrupa criando uma figura tridimensional na tela do computador, nesse exame da câmara PET. E aqui uma imagem tentando ilustrar esta captação do sinal em vários ângulos diferentes e, posteriormente, usando esses sinais que foram captados em vários ângulos, em várias profundidades diferentes, para serem reagrupados e formados em uma imagem tridimensional. Tá, mas aonde que aparece aqui aquela produção e aniquilação de pares que eu discuti com vocês? Então, o princípio é o uso de um radiofármaco chamado FDG, que é o fluorodeoxiglicose, marcado com o flúor 18, que é o FDG18F, que é semelhante à glicose. Por quê? Porque, como eu disse para vocês, eu preciso misturar um elemento radioativo com alguma substância que vai ser metabolizada pelo órgão que a gente deseja fazer o exame, por isso aí a glicose aparece. Beleza. Só que o que acontece é o seguinte, que o elemento radioativo que é usado nesse radiofármaco não emite radiação gama, emite radiação beta+. Quando o elemento radioativo emite radiação gama, a radiação gama, como eu comentei anteriormente, ela é altamente penetrante e ela consegue atravessar de dentro para fora do corpo e ser captada pelos sensores. Já a radiação beta, que é formada por uma partícula, no caso aqui a beta+, que é formada por um pósitron, ela não consegue atravessar de dentro para fora do corpo do paciente. Ela é freada
em poucos centímetros de tecido. Ou seja, ela fica presa dentro do corpo. Ora, mas então por que usar uma radiação beta mais? Sendo que ela não atravessa de dentro para fora e não consegue ser captada externamente. Ou seja, por sensores que estão externos ao corpo do paciente. Como captar uma radiação desse tipo? Então foi aí que os físicos, os médicos, os cientistas perceberam o seguinte: a região tumoral geralmente ela tem uma quantidade de elétrons livres maior do que as regiões saudáveis. Elétrons livres geralmente estão associados a problemas. Se eu administrar no paciente um radiofármaco que emite radiação beta+, ou seja, o pósitron, esse pósitron, como eu disse para vocês, é idêntico ao elétron, exceto pelo sinal da carga. E quando esse pósitron se encontra com o elétron, eu também já comentei com vocês lá no efeito da produção de pares, que quando essas duas partículas se encontram, elas se aniquilam, formando fótons de raio gama com energia de 511 keV. O raio gama é altamente penetrante. Ele sai de dentro do corpo do paciente. Ora, então se eu administrar esse radiofármaco que emite radiação beta+, no corpo de um paciente, para que ele interaja com uma região que eu acredito ter ali algum problema, que se tiver, então terá um número de elétrons livres ali nessa região, ao emitir partículas beta+, pósitrons, esse radiofármaco, ao emitir esses pósitrons vão interagir com os elétrons livres que estão presentes naquela região tumoral. E na interação do pósitron com o elétron, esse pósitron se aniquila com o elétron, se transformando em dois fótons de raio gama. E aí sim, o raio gama é altamente penetrante. Ele escapa de dentro do corpo e é captado pelos sensores que estão do lado de fora do corpo do paciente. Então, aqui, para fechar a nossa discussão, dentro desse contexto todo que a gente trabalhou, falando do átomo, do fóton, da interação do átomo com o fóton, da radioatividade, dos tipos de efeitos, fotoelétrico, campo e produção de pares, da aplicação desses efeitos dentro do contexto da medicina nuclear, eu fecho a nossa discussão falando então dessa aplicação da produção de pares e aniquilação de pares na câmara PET, que é quando um pósitron emitido da radiação do radiofármaco, que é emitido ali uma radiação beta+, esse radiofármaco, esse pósitron se encontra com elétrons livres que está presente na região que não é saudável, região tumoral, que geralmente é uma região que tem mais elétrons livres do que as outras, e ao interagir o elétron e o pósitron emitido pelo radiofármaco e o elétron presente na região, essas partículas se aniquilam, se transformando em fótons de raio gama altamente penetrantes que conseguem escapar de dentro do corpo do paciente e serem captados externamente pelos sensores. E aí sim, gera novamente aquele padrão de imagem que vai ser posteriormente transformado, aquele padrão de sinal que vai ser posteriormente interpretado e transformado numa imagem para a gente poder analisar, o médico poder analisar. Então, olha a sacada. Beleza, o pósitron não tem poder de penetração para sair de dentro do corpo do paciente, mas como ele interage com o elétron e elétron aparece de forma abundante ali nas regiões tumorais, eu administro ele e se começar a surgir esses fótons de raio gama, é porque tem muito elétron e eu consigo identificar problemas, então, através dessas radiações que estão sendo produzidas por conta da interação desses pósitrons com os elétrons. Ok? E algumas imagens ilustrando aí essas radiação, esses aparelhos, né, de medicina nuclear, que é a câmara PET, né, que é a tomografia por emissão de pósitron. Como a radiação gama, que eu disse, são dois fótons, são emitidos de 180 graus um para o outro, eu tenho ali sensores que estão com uma angulação de 180 graus para captar essa radiação. Aqui algumas imagens produzidas por esses exames de câmara PET. E a conclusão da nossa discussão, apesar de todo o contexto físico, além de todos os conceitos físicos e as importâncias dos conceitos físicos que a gente trabalhou para chegar no término desse nosso mini curso, gostaria aqui na conclusão de falar sobre as vantagens, sobre as qualidades que tem desses exames de medicina nuclear. Fornece informações que outros métodos não apresentam, os exames de medicina nuclear, tem uma sensibilidade elevada em detectar alterações na função de um determinado órgão. Os exames são mais sensíveis para a detecção de doenças do que a maioria dos outros exames de diagnóstico.
identifica as alterações muito antes do problema se tornar aparente por outros exames. Então, ou seja, esse exame ele tem capacidade de identificar o problema de uma maneira bastante precoce e muitas vezes muito antes do que outros exames teriam capacidade de identificar o problema. E os exames de medicina nuclear hoje disponíveis incluem estudo de medicina nuclear dentro desse trabalho que a gente trabalhou, que a gente discutiu aqui, incluem estudos cerebrais, diagnósticos e tratamentos de tumores, avaliação das condições dos pulmões e coração, análise funcional dos rins e de todos os sistemas dos principais órgãos do corpo. E o preço? O preço não é um preço tão barato. Uma câmara PET scan gira em torno aí de valores que podem ultrapassar 2,5 milhões de dólares. Porém, isso pode reduzir os gastos de reinternação do paciente, por não saber o nível que se encontra o problema do paciente, e os gastos de um hospital também, porque se você precisa fazer alguns exames que exigem, por exemplo, uma biópsia, uma equipe toda para fazer um exame de biópsia num paciente, você precisa mobilizar um número de pessoas e um UTI ou algo do tipo, coisa que não é necessário num exame desse tipo, que apenas o paciente vai lá na clínica, faz o exame e às vezes detecta isso com uma precisão e de forma bastante precoce, tanto quanto o que seria detectado no caso de uma biópsia, por exemplo. Finalizo aqui, então, essa discussão com vocês. Agradeço a presença de todos. Estou aqui no chat para tirar as dúvidas de vocês, as curiosidades que vocês tenham. Eu tentei ser breve nas discussões, acabei sendo um pouco rápido em alguns momentos, mas eu tentei cobrir toda essa ideia dos principais princípios físicos aí por detrás da medicina nuclear e também concluir algumas coisas sobre a medicina nuclear do ponto de vista das vantagens que ela tem ali em cima de outros exames. Não falei das desvantagens, também existem, mas estou aqui para tirar as dúvidas que vocês possivelmente venham a ter. Vou só abrir aqui a minha câmera para despedir de vocês. Então, agradeço a presença de todos vocês, novamente. E, por favor, podem interagir comigo aí pelo chat e eu estou à disposição de todos. Espero que vocês tenham um bom estudo para o vestibular, que vocês, então, tenham gostado do minicurso. Um abraço a todos, se cuidem e até mais.